Na terça passada, recebi um e-mail da minha filha. Não tinha assunto, nenhum corpo de texto, nenhuma saudação carinhosa, como as que eu a ensinei a escrever desde pequena. Apenas o nome dela, frio e solitário, na linha do remetente. Abri a mensagem com o coração já apertado, uma premonição sombria que mães conhecem bem, e encontrei um único anexo, um arquivo PDF. Ao clicar, meus olhos percorreram linhas que pareciam escritas em uma língua estrangeira, cheias de termos legais e datas que se embaralhavam na minha mente. Demorei alguns segundos para compreender. Era um pedido formal, uma notificação para que eu desocupasse o imóvel onde vivi nos últimos 30 anos. A casa que construí com meu falecido marido, tijolo por tijolo, e onde criei nossos 2 filhos. A casa que, legalmente, agora pertencia a ela. O silêncio que se seguiu ao choque inicial foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Fiquei sentada na cadeira da cozinha, a mesma onde tantas vezes a confortei depois de um pesadelo, e olhei para o e-mail aberto no pequeno ecrã do meu celular. O nome dela, Ana, parecia zombar de mim. Ana, a minha menina, a quem dediquei cada momento da minha existência, cada sacrifício silencioso, cada renúncia não dita. Como chegamos a este ponto? Como o amor que plantei com tanto esmero se transformou nesta erva daninha, venenosa e irreconhecível? O cheiro do café que passava na cafeteira, um aroma que sempre me trouxe conforto, de repente pareceu amargo, um prenúncio do gosto que a vida teria a partir daquele instante. Aquele e-mail não era apenas um documento, era uma sentença. Lembrei-me do dia em que ela nasceu. A sala de parto fria, o choro agudo que preencheu o ar e a sensação avassaladora de que minha vida, a partir daquele momento, seria para sempre dela. Segurei-a nos braços e prometi ao mundo que a protegeria de todo o mal, que seria seu porto seguro, sua fortaleza. Mal sabia eu que, décadas depois, seria ela a tempestade da qual eu precisaria me proteger. Aquele pedaço de papel digital, enviado com uma frieza calculada, era a demolição de cada promessa que fiz a mim mesma e a ela. Era a prova de que o amor, por mais incondicional que pareça, pode ter um prazo de validade, pode ser revogado por um simples clique, sem direito à apelação ou defesa. A ironia era palpável, quase cômica em sua crueldade. Eu, que abdiquei de uma carreira promissora para ser uma mãe presente, que costurei suas fantasias de carnaval à mão e passei noites em claro ao lado de sua cama quando estava doente, recebia agora uma ordem de despejo como recompensa. Não era o dinheiro, não era a casa em si, mas o gesto de me tratar como uma inquilina indesejada, um fardo a ser descartado. As paredes da cozinha, que guardavam ecos de risadas, de segredos compartilhados e de choros consolados, agora pareciam se fechar sobre mim, cúmplices silenciosas da traição mais profunda que uma mãe pode sofrer. Cada objeto ao meu redor era um fantasma de um tempo que não voltaria mais. Aquele e-mail foi o ponto final de uma história que eu acreditava ser eterna. Foi a revelação de que, para a minha filha, eu já não era mãe, mas um problema a ser resolvido, um obstáculo em seu caminho. A frieza daquele ato era o que mais doía. Não houve uma conversa, um aviso, uma tentativa de diálogo, apenas um documento legal, impessoal, que me reduzia a um nome num processo. Senti como se o chão se abrisse sob meus pés. Não um abismo de desespero, mas um vazio gelado. Um vazio que refletia exatamente o que restara da nossa relação. A mulher que eu criei para ser forte e independente usava agora essa força contra mim, de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. E assim, com o cheiro de café amargo no ar e o silêncio pesado da casa como única companhia, eu entendi. Aquilo não era apenas sobre um imóvel, era sobre dignidade, era sobre o valor que eu tinha na vida dela, que aparentemente havia se esgotado. Aquele e-mail não pedia apenas que eu saísse da casa, pedia que eu desaparecesse de sua vida, de forma limpa e burocrática. E foi nesse momento, olhando para a tela do celular, que uma calma estranha começou a se instalar em mim. Uma calma que vinha não da resignação, mas de uma clareza cortante. Se era assim que o jogo seria jogado, então eu precisaria aprender as regras, e rápido. Aquilo não era um fim, eu decidi. Seria um começo. Meu nome é Helena, e acho que já passei dos 70 anos. Perdi a conta exata. Não por esquecimento, mas porque os anos deixaram de ser medidos em aniversários e passaram a ser contados pelas conquistas dos meus filhos. Minha vida foi uma tapeçaria tecida com os fios dos sonhos deles.
não dos meus. Eu era uma jovem que sonhava em ser botânica, em viajar pelo mundo para catalogar flores raras, em ter meu nome em um livro de pesquisa. Mas o amor me encontrou cedo, e a maternidade chegou como a primavera mais avassaladora que já conheci. O amor pelo meu marido, e depois pelos meus filhos, se tornou o jardim que eu decidi cultivar. Troquei as florestas tropicais por um quintal nos subúrbios e a pesquisa científica pela tarefa de ensinar a diferença entre um porquê e outro. E por muito tempo, isso foi o suficiente. Antes de ser a mãe da Ana e do Lucas, eu era apenas Helena. Uma Helena cheia de ambições, que devorava livros e acreditava que poderia deixar uma marca no mundo. Trabalhei por alguns anos em um laboratório, e o cheiro de terra molhada e de éter ainda me trazem uma nostalgia dolorosa. Quando conheci o Roberto, meu falecido marido, ele me incentivou a continuar. Mas quando a Ana nasceu, algo mudou dentro de mim. Olhar para aquele rostinho pequeno e dependente fez meus sonhos parecerem egoístas, distantes. Decidi, em silêncio, que minha maior descoberta seria formar um ser humano bom, forte, decente. Guardei meus livros, minhas anotações e mergulhei de cabeça na aventura de ser mãe. Uma escolha que eu nunca me arrependi até agora. Construímos nossa casa com o suor de 2 salários que mal davam para o essencial. Lembro-me de Roberto chegando em casa com as mãos cheias de calos e de nós 2 sentados no chão da sala, ainda sem móveis, planejando o quarto das crianças. Cada tijolo foi assentado com a promessa de um futuro seguro para eles. Eu lixei e envernizei o chão de madeira com minhas próprias mãos. Grávida do Lucas. Sentia o cheiro da madeira nova e imaginava os pezinhos deles correndo por ali. Aquela casa não era apenas uma estrutura de concreto. Era a materialização do nosso amor. Um santuário erguido para proteger nossa família de qualquer tempestade que a vida pudesse trazer. Mal sabia eu que a maior tempestade viria de dentro, de uma das pessoas para quem aquele santuário foi construído. A maternidade, para mim, foi um ato de entrega total. Abri mão de noites de sono, de conversas com amigos, de um banho demorado. Minha vida girava em torno dos horários deles, a escola, o balé da Ana, o futebol do Lucas. Eu era a que costurava a fantasia de última hora, a que assava o bolo para a festa da escola, a que passava horas ajudando em um dever de matemática que nem eu entendia direito. Fiz tudo isso com um amor que transbordava, sem esperar nada em troca, além de um abraço apertado ou um "eu te amo, mãe", sonolento antes de dormir. Eu me sentia completa ao vê-los felizes e seguros. Minha identidade se fundiu à deles. Eu não era mais Helena, a botânica. Eu era a mãe da Ana e do Lucas. Lembro-me de quando a Ana, com uns 15 anos, sonhava em fazer um intercâmbio caro na Inglaterra. Nós não tínhamos dinheiro. Roberto havia falecido há pouco tempo e as contas estavam apertadas. Sem que ela soubesse, vendi as joias que herdei da minha mãe, incluindo um colar de pérolas que era meu bem mais precioso, o último laço físico com ela. Usei o dinheiro para pagar a viagem da minha filha, dizendo que era uma poupança antiga do pai dela. A alegria em seus olhos quando lhe contei foi a minha recompensa. Ela nunca soube do meu sacrifício. Para mim, o brilho nos olhos dela valia mais do que qualquer pérola. Vê-la realizar um sonho era como realizar um dos meus por tabela. Meu filho, Lucas, sempre foi mais apegado, mais sensível. Depois que o pai se foi, ele se tornou meu grande companheiro, mas a vida o levou para longe, para outro estado, onde construiu sua própria família. A Ana, por outro lado, ficou por perto. Ela se formou, tornou-se uma advogada de sucesso e eu transbordava de orgulho. Talvez eu tenha focado tanto em sua força, em sua independência, que não percebi que ela estava aprendendo a se desapegar de tudo, inclusive de mim. Eu a ensinei a voar, mas nunca imaginei que ela usaria suas asas para me empurrar para fora do ninho que construí para ela com tanto amor e sacrifício. O sucesso dela, que antes era minha maior alegria, agora tem um gosto amargo. Hoje, quando olho no espelho, vejo os traços de uma vida dedicada aos outros. Vejo as marcas de preocupação, as noites mal dormidas, as lágrimas silenciosas, mas também vejo a força de uma mulher que amou incondicionalmente, que deu tudo de si sem pedir nada em troca. Eu me tornei um porto, sempre disponível, sempre firme, esperando os barcos dos meus filhos atracarem. O problema é que os portos são vistos como lugares de passagem, não como um destino final. E quando os barcos se tornam grandes e autossuficientes,
Eles esquecem a importância do cais que os abrigou durante as marés baixas e as tempestades. Eu me tornei invisível na paisagem da vida dela. Essa história que estou contando não é apenas minha. Sei que muitas mulheres, muitas mães, se anularam em nome de um amor que acreditavam ser eterno. Um amor que às vezes nos esquece pelo caminho. A dor da ingratidão é uma ferida que não cicatriza, que lateja nas horas mais silenciosas da noite. É uma dor que te questiona, que te faz perguntar onde foi que você errou, mesmo sabendo que seu único erro foi amar demais. Uma dedicação que, no fim, foi vista não como um presente, mas como uma obrigação. E agora, aqui estou eu, com uma ordem de despejo assinada pela menina para quem eu daria o mundo. Se você chegou até aqui e sentiu um aperto no peito, se essa história de alguma forma tocou sua alma, eu peço que você se inscreva neste canal e deixe um comentário. Não por mim, mas por todas as Helenas que existem por aí, que deram tudo de si e hoje se sentem invisíveis. Sua voz pode ser um abraço para alguém que precisa saber que não está sozinho. Quero saber o que você pensa, o que você sente. Cada comentário é uma luz em um caminho que, de repente, ficou muito escuro. E acredite, essa história está longe de acabar. A parte mais difícil, e talvez a mais reveladora, ainda está por vir. A minha filha, Ana, não se tornou esta pessoa da noite para o dia. A transformação foi sutil, uma erosão lenta e gradual da menina carinhosa que eu conhecia. Lembro-me da Ana que me trazia flores do jardim da vizinha, que escrevia cartões desajeitados no Dia das Mães e que adormecia no meu colo enquanto eu lia histórias para ela. Ela sempre foi ambiciosa e eu admirava isso. A sua determinação era um reflexo do que eu desejava para ela, que fosse forte, independente, que conquistasse o mundo. O problema é que em algum ponto da sua escalada, ela começou a olhar para as pessoas como degraus. E eu, sua mãe, a mulher que lhe deu a vida e as ferramentas para subir, me tornei apenas mais um degrau, um que ela agora precisava superar para continuar sua ascensão. Acho que a mudança se intensificou depois que ela se casou com o Ricardo. Ele não é um homem mau no sentido clássico da palavra. Não é cruel ou abusivo. Ele é pior. É pragmático. Um homem que vê o mundo através de planilhas, que mede o valor das coisas em cifras e o sucesso em aquisições. Ricardo é um produto do seu tempo. Um tempo que eu não compreendo mais. Um tempo onde laços afetivos são passivos emocionais e uma casa cheia de memórias é apenas um ativo imobiliário que não está rendendo o suficiente. Ele nunca me tratou mal diretamente, mas seu olhar sempre foi de avaliação. Ele não olhava para mim e via uma sogra. Ele via a ocupante de um imóvel valioso em uma área nobre da cidade. E aos poucos, Ana começou a enxergar com os olhos dele. Tudo começou com pequenas coisas, quase imperceptíveis. As ligações diárias se tornaram semanais e depois quinzenais, sempre com a desculpa da falta de tempo. As visitas de domingo, que eram sagradas, foram substituídas por almoços apressados em restaurantes barulhentos, onde a conversa girava sempre em torno do trabalho dela, dos investimentos dele. Eu me sentia como uma espectadora da vida deles, não mais uma participante. Quando eu tentava falar do passado, das nossas memórias, Ana desviava o assunto, um leve sinal de impaciência no seu rosto. Eu dizia a mim mesma que era normal, que a vida adulta é assim mesmo. Eu me agarrava a desculpas para não encarar a verdade dolorosa que já se desenhava. Eu estava sendo lentamente apagada da vida dela. O primeiro grande alarme soou há cerca de 1 ano, durante um jantar. Com a maior naturalidade, enquanto falava de planos de investimento, Ricardo mencionou o potencial da minha casa. Falou sobre como a região estava se valorizando e como seria inteligente vender o terreno para uma construtora. Olhei para Ana, esperando que ela o repreendesse, que defendesse o nosso lar, a nossa história, mas ela permaneceu em silêncio, com um olhar calculista que eu nunca tinha visto antes. É apenas uma ideia, mãe. Precisamos pensar no futuro, em otimizar os recursos, ela disse, com uma frieza que gelou minha espinha. Naquela noite, eu entendi que a casa onde eu vivi por décadas não era mais um lar para ela, era um número, um ativo em seu portfólio. A partir daquele dia, a menina que eu criei desapareceu completamente, dando lugar a uma executiva implacável, mesmo dentro da própria família. A doçura foi substituída pela eficiência, a empatia
pela lógica. As conversas se tornaram negociações. Ela falava sobre a minha transição para um lugar menor e mais adequado, para uma senhora da minha idade, como se estivesse planejando a reestruturação de um departamento em sua empresa. Ela não via mais as marcas na parede onde medíamos sua altura, nem o jardim onde enterramos seu primeiro peixinho dourado. Ela via apenas metros quadrados, potencial de lucro. A ambição que eu tanto incentivei se transformou em um monstro que devorou sua própria história, seu próprio coração. E a dor de assistir a isso era 1000 vezes pior do que a de perder a casa. Eles não são vilões de novela, com risadas maléficas e planos diabólicos. São piores, porque agem sob o manto da racionalidade, da modernidade. Ana e Ricardo representam um mundo que eu não reconheço, onde o afeto é um luxo e a memória é um peso. A crueldade deles não está em gritos ou agressões, mas no silêncio calculista de um e-mail, na lógica fria de uma planilha de custos. Eles me transformaram em um problema a ser gerenciado, uma variável a ser eliminada da equação para que pudessem alcançar seus objetivos. E o mais devastador é saber que fui eu quem deu à minha filha a força que ela hoje usa para me esmagar. Ela não está apenas me expulsando de uma casa, está me expulsando do meu papel de mãe, declarando que meu tempo, meu valor e meu amor expiraram. Os dias que se seguiram ao e-mail foram um borrão de dor silenciosa. Eu caminhava pela casa como uma fantasma, tocando os móveis, as paredes, como se para me certificar de que ainda eram reais. O velho relógio de pêndulo na sala, um presente de casamento dos meus pais, continuava seu tic-tac rítmico. Antes, esse som me trazia uma sensação de constância, de lar. Agora, cada badalada soava como uma contagem regressiva, marcando o tempo que me restava naquele lugar. Cada objeto era um gatilho para uma memória, uma lembrança de um tempo em que as paredes desta casa ecoavam risos e não o som oco da minha solidão. A luz do sol entrava pela janela da cozinha, mas não aquecia mais. Era uma luz fria, clínica, que apenas revelava a poeira e o abandono. Naquela mesma cozinha, onde agora o silêncio era meu único companheiro, fechei os olhos e pude ver a Ana, com 5 anos de idade, de pé em um banquinho, coberta de farinha. Ela estava ajudando a fazer um bolo, mais atrapalhando do que qualquer outra coisa, mas seu rosto estava radiante de alegria e importância. Lembro-me do cheiro doce da massa, da sua risada contagiante quando a farinha caiu no seu nariz. Nós limpamos a bagunça juntas, rindo, e aquela memória se tornou uma das minhas favoritas. Como a menina que encontrava tanta alegria em um momento simples e compartilhado pôde se transformar na mulher que enviou aquele e-mail. A frieza do presente tornava a doçura do passado quase insuportável, uma tortura. Tentei ligar para o meu filho, Lucas. A conversa foi breve e desconfortável. Ele gaguejou, disse que estava chocado, que não sabia de nada. Prometeu que falaria com a Ana, mas em sua voz eu pude ouvir a hesitação, o medo de se envolver, de perturbar o equilíbrio precário de sua própria vida. Lucas sempre foi o mais pacífico, avesso a confrontos. Eu senti que ele estava preso entre o amor por mim e a lealdade, ou talvez o medo, de sua irmã mais velha e bem-sucedida. Desliguei o telefone com uma nova camada de tristeza. Não era apenas a traição de uma filha, era também a impotência de um filho, o que me fazia sentir duplamente sozinha. O fardo, mais uma vez, era apenas meu. Na gaveta da minha cômoda, encontrei um antigo álbum de fotografias. As páginas amareladas estalavam enquanto eu as virava. Parei em uma foto minha, sorrindo, com a pequena Ana nos braços, um bebê de poucos meses enrolado em um cobertor cor-de-rosa. Meus olhos na foto brilhavam com um amor ingênuo e feroz. Naquele momento, eu segurava meu mundo inteiro. Olhando para aquela jovem Helena, senti uma onda de compaixão. Ela não fazia ideia do que o futuro lhe reservava. Ela acreditava que aquele amor seria uma via de mão dupla para sempre. Toquei o papel gasto, o rosto sorridente da minha filha, e me perguntei em que ponto da jornada aquele sorriso se perdeu, em que esquina da vida a sua gratidão se extraviou. Para não enlouquecer, tentei me agarrar à rotina. Fui cuidar do meu jardim, meu pequeno refúgio de paz. As rosas que Roberto e eu plantamos anos atrás estavam em plena floração, vermelhas,
e aveludadas. Enquanto eu podava os galhos secos, senti os espinhos arranharem minhas mãos. E pensei em como a ingratidão era semelhante àqueles espinhos, pequenas farpas agudas que se cravam na pele e causam uma dor persistente, um lembrete constante da ferida. As flores, que sempre me trouxeram alegria, agora pareciam me acusar. Elas eram testemunhas de um amor que foi cultivado com esmero, mas cuja beleza agora era ofuscada pela dor da traição que floresceu dentro da minha própria casa. Uma noite, sem conseguir dormir, lembrei-me de quando Ana estava na faculdade. O computador dela quebrou na véspera da entrega de um trabalho crucial. Ela me ligou, desesperada. Eu, que mal sabia usar um computador naquela época, peguei o carro no meio da noite. Fui até a casa de uma amiga que tinha um e passei a madrugada inteira digitando as dezenas de páginas que Ana me ditava pelo telefone. O cheiro de café forte, o zumbido do computador velho, meus olhos ardendo de sono. Ela tirou a nota máxima. Eu nunca pedi um obrigado. O sucesso dela era o meu. Agora, essa memória volta como um fantasma para me assombrar. Cada sacrifício, cada ato de amor, parece ter sido escrito na areia, apagado pela primeira onda da sua ambição. O silêncio de Ana era a pior parte. Depois do e-mail, não houve mais nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma explicação. Apenas um vácuo ensurdecedor. Eu olhava para o celular a cada 5 minutos, na esperança vã de ver o nome dela aparecer na tela. Esse silêncio era uma escolha, uma arma. Ela não me dava a chance de responder, de questionar, de entender. Deixava-me marinar na minha própria dor, nas minhas próprias suposições. Era uma forma de tortura psicológica que me despojava de qualquer poder. Ela não apenas me condenou, ela me negou o direito a um julgamento, a uma defesa. E o desconhecido, o porquê, era um veneno que corroía minha alma lentamente. Sentada na poltrona favorita de Roberto, quase pude ouvi-lo. Ele amava esta casa. Amava sentar-se na varanda ao entardecer, dizendo que o nosso maior patrimônio não eram as paredes, mas a família que vivia dentro delas. Esta casa, Helena, será sempre o porto seguro deles. Não importa para onde a vida os leve, eles sempre terão para onde voltar, ele me disse uma vez, segurando minha mão. A lembrança de sua voz, de sua certeza, era como uma faca no meu peito. Ele ficaria de coração partido se visse o que estava acontecendo. Seu sonho de um porto seguro estava sendo deliberadamente afundado pela própria filha que ele tanto amou. Senti-me culpada, como se eu tivesse falhado em proteger o seu legado. A humilhação começou a vazar para além das paredes da minha casa. Uma vizinha, com um olhar de falsa compaixão, perguntou se era verdade que eu estava de mudança. Disse que viu um corretor rondando a casa na semana anterior. O meu drama particular estava se tornando um espetáculo público, a fofoca do bairro. Senti o meu rosto queimar de vergonha. Eu, que sempre fui uma mulher discreta e orgulhosa, agora era objeto de pena e curiosidade. A dor, que já era imensa, agora vinha acompanhada de um sentimento de exposição, de vulnerabilidade. A minha filha não me tirou apenas a casa, estava me tirando a dignidade, expondo minha ferida para que todos pudessem ver e comentar. Tentei responder ao e-mail. Sentei-me em frente ao computador com o documento aberto. O cursor piscava na página em branco, zombando da minha incapacidade de encontrar as palavras certas. O que se diz a uma filha em uma situação como esta? Comecei a digitar. Ana, minha filha, apaguei. Tentei de novo. Recebi seu e-mail, apaguei. Cada frase parecia patética, ou muito zangada, ou muito suplicante. Como eu poderia resumir uma vida de amor e dedicação em um parágrafo? Como eu poderia argumentar contra um documento legal com a linguagem do coração? Era uma batalha entre dois mundos, duas linguagens, e eu estava completamente desarmada. Desisti, fechando o computador com um sentimento de derrota esmagadora. Lembrei-me da adolescência de Ana. Ela foi uma adolescente difícil, cheia de rebeldia e questionamentos. Nós brigávamos, portas batiam, lágrimas eram derramadas, mas mesmo no auge da raiva, havia diálogo, havia emoção, paixão, havia uma conexão, ainda que conflituosa. Olhando para trás, percebo que aquela raiva adolescente era 1000 vezes preferível a esta indiferença adulta. A raiva significava que ela se importava, que eu ainda era uma figura central em seu universo emocional. A frieza de agora, a ausência total de sentimento,
era muito mais letal. Era a prova de que eu não era mais relevante o suficiente nem mesmo para ser um alvo de sua raiva. Numa tarde, decidi cozinhar o prato favorito de Roberto, uma lasanha à bolonhesa, rica e demorada. O aroma do molho cozinhando lentamente encheu a casa, um fantasma de tempos mais felizes, de domingos em família. Segui cada passo da receita, um ritual de memória e afeto. Arrumei a mesa de jantar, a grande mesa de madeira com 8 lugares. Coloquei um prato, um copo, um talher e comi sozinha, em silêncio, cercada por cadeiras vazias. Cada garfada era difícil de engolir. O sabor, que deveria ser de conforto, era de perda. A comida não preenchia o vazio. Pelo contrário, o tornava ainda mais evidente. As cadeiras vazias gritavam a ausência daqueles que eu amava. Comecei a pensar com mais clareza sobre o papel de Ricardo em tudo isso. Seria fácil culpá-lo por tudo, transformá-lo no vilão que envenenou a mente da minha filha. Mas no fundo, eu sabia que não era tão simples. Ele não plantou uma semente que não existia. Ele apenas regou e adubou uma que já estava lá. A ambição desmedida, o foco no material, a capacidade de se desligar emocionalmente. Talvez esses traços sempre estiveram em Ana, adormecidos. E eu, na minha ânsia de vê-la forte e vitoriosa, talvez tenha elogiado as qualidades erradas. Essa parcela de responsabilidade, a ideia de que eu mesma possa ter contribuído para a criação do monstro, era um tormento adicional, uma culpa sutil que se misturava à dor. Entrei no antigo quarto de Ana. Estava quase intacto, como um santuário de uma pessoa que já não existia. A colcha rosa desbotada, o pôster de uma banda antiga na parede, o ursinho de pelúcia com um olho faltando, sentado na prateleira. Passei os dedos sobre a escrivaninha arranhada, onde ela passou tantas horas estudando. O ar estava parado, pesado. A luz do sol poente entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar, como pequenos fantasmas de risadas e sonhos que um dia preencheram aquele espaço. Ficar ali era como visitar o túmulo de uma versão da minha filha que eu amava profundamente e que, agora eu sabia, estava morta e enterrada. Fiquei ali, no quarto silencioso, até o sol se pôr completamente. A escuridão envolveu-me, e na vidraça da janela vi meu próprio reflexo. A imagem que me encarava era a de uma mulher curvada, envelhecida, com os olhos fundos de tristeza, uma estranha, uma vítima. E foi nesse momento que algo mudou. Uma centelha de raiva, de indignação, acendeu-se no meio do meu desespero. Não era assim que a minha história terminaria. Eu não seria aquela mulher derrotada no reflexo. Eu dediquei a minha vida inteira a ela. Eu construí aquela casa. Eu merecia mais do que ser descartada como um objeto velho. A dor não desapareceu, mas se transformou. Deu lugar a uma resolução fria e dura como aço. O tempo de chorar havia acabado. A mudança em mim não foi barulhenta, foi o contrário. Uma calma gélida tomou o lugar do desespero. Uma clareza que assustaria quem me visse. Parei de chorar. Comecei a me mover pela casa com um propósito que há muito eu não sentia. Comecei a organizar tudo. Não como alguém que está se preparando para uma mudança, mas como um general que prepara o campo de batalha. Cada objeto era limpo, cada documento era arquivado. Meus movimentos eram lentos, deliberados. Eles esperavam encontrar uma mulher destruída, pronta para ser levada para um asilo qualquer, para definhar em silêncio. Mas a mulher que eles criaram com sua crueldade era outra. Eles esperavam lágrimas, mas eu decidi que lhes daria outra coisa, algo que eles jamais esqueceriam. Fiz uma ligação. O número estava em uma agenda antiga do meu marido, empoeirada, quase esquecida. Era para um velho amigo de Roberto, um advogado tributarista aposentado, um homem brilhante e astuto, com quem eu não falava há quase uma década. Nossa conversa foi curta. Eu não chorei, não reclamei. Apenas expliquei a situação com uma precisão cirúrgica e, ao final, pedi a ele que me ajudasse a resgatar uma dívida antiga. Não era uma dívida de dinheiro, era uma dívida de honra, uma promessa que ele havia feito ao meu marido anos atrás. Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse apenas 3 palavras. Considere feito, Helena. O que estava por vir não seria uma briga de família. Seria uma auditoria. Passei os dias seguintes em uma caçada silenciosa dentro da minha própria casa. Abri caixas que estavam fechadas há 30 anos. Remexi em velhos arquivos, gavetas esquecidas, no fundo de armários. Mas eu não estava procurando por cartas de amor ou lembranças nostálgicas. Eu procurava por recibos, notas fiscais
extratos bancários antigos, declarações de imposto de renda da época em que meu marido era vivo. Cada pedaço de papel amarelado, cada fotografia com uma anotação no verso, não era mais uma memória, era uma prova. Era uma peça do intrincado quebra-cabeça que eu estava, com uma paciência de monge, prestes a montar. A história daquela casa e do dinheiro que a construiu estava prestes a ser recontada. Ana me ligou na quinta-feira. Sua voz era impaciente, irritada. E então, mãe, já encontrou algum lugar? O prazo está correndo. A frieza dela era a mesma, mas algo na minha resposta a desestabilizou. Eu não supliquei, não argumentei. Respondi com uma doçura cortante, quase alegre. Ainda não, querida. Estou cuidando de alguns detalhes importantes primeiro, coisas antigas que precisavam de atenção. Mas não se preocupe. Tudo estará resolvido em breve. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia sentir sua confusão, sua desconfiança. Que detalhes? Ela perguntou, a voz subitamente cautelosa. Você verá, eu disse, e desliguei. Pela primeira vez, o silêncio era meu e era poderoso. Comecei a encaixotar algumas coisas, mas não os meus pertences. Fui ao antigo quarto de Ana e, com um cuidado metódico, embalei todos os seus troféus de natação, suas medalhas, os certificados de honra ao mérito. Embalei os álbuns de fotografia da sua infância, os seus desenhos que por tantos anos ficaram pregados na porta da geladeira. Coloquei tudo em caixas, selei com fita e escrevi o nome dela em cada uma. Não era um ato de raiva, mas de libertação. Eu estava, simbolicamente, devolvendo a ela o passado que ela mesma decidiu desvalorizar. Eu estava desvinculando minhas memórias da pessoa que ela havia se tornado. O santuário estava sendo desmantelado, mas por minhas próprias mãos. Na sexta-feira, uma carta chegou. Não era um e-mail, mas um envelope timbrado, entregue por um mensageiro. Abri com as mãos firmes. Era do escritório do velho amigo do meu marido. Dentro, um parecer técnico, cheio de números, datas e artigos de lei que eu não entendia completamente, mas cuja conclusão era cristalina. Enquanto eu lia as últimas linhas, um sorriso lento e genuíno se formou em meus lábios pela primeira vez em semanas. Não era um sorriso de felicidade, mas de validação, de justiça poética. O primeiro movimento no meu tabuleiro de xadrez tinha sido executado com sucesso. A rainha, que eles pensavam estar encurralada, estava prestes a virar o jogo. Com a carta em mãos, liguei para Lucas. Meu tom não era mais o de uma mãe desamparada buscando consolo. Era firme, direto. Lucas, eu sei que você não quer se envolver, mas agora eu preciso que você venha. No próximo domingo, ao meio-dia, esteja aqui em casa. Sua irmã também estará. Há algo que vocês dois precisam saber. Algo que seu pai gostaria que vocês soubessem. Antes que ele pudesse protestar ou fazer perguntas, eu continuei. Não é um pedido. É uma necessidade. Pela memória do seu pai, esteja aqui. Eu não esperei pela resposta. Desliguei o telefone, deixando-o com a responsabilidade da decisão. O palco para o ato final estava sendo montado. Na noite de sábado, a casa estava mergulhada em uma quietude profunda. A tempestade estava prestes a chegar. Sentei-me na poltrona de Roberto no escuro e repassei meu plano mentalmente. Mais uma vez, eu não sentia medo. Sentia uma força que vinha de um lugar muito profundo, do cerne da minha dignidade. Eles me subestimaram. Viram em mim apenas uma velhinha frágil, sentimental, fácil de manipular e descartar. Eles se esqueceram com quem estavam lidando. Esqueceram da mulher que administrou as finanças da família por 40 anos, que superou a dor do luto e manteve tudo de pé sozinha. Eles cometeram um erro fatal. Esqueceram de quem eu era antes de ser a mãe deles. E agora, enquanto eu aguardo o amanhecer do dia que mudará tudo, eu me pergunto, o que você faria no meu lugar? Diante de tamanha traição, você cederia ou lutaria com as armas que ninguém espera que você use? O que você acha que está para acontecer neste encontro de domingo? Antes que eu revele cada detalhe do que aconteceu, eu te peço, se inscreva no canal e me diga nos comentários qual você acha que será o meu próximo passo. Sua opinião é importante para mim. E eu garanto, a realidade do que está por vir é muito mais surpreendente do que qualquer coisa que você possa imaginar. A casa vai cair, mas não a minha. O domingo chegou com um sol forte que entrava pelas janelas da sala de estar, iluminando a poeira no ar e a tensão que era quase palpável. Ao meio-dia em ponto, a campainha tocou. Eram Ana e Ricardo. Ela entrou sem nem mesmo me cumprimentar, os olhos varrendo o ambiente com a impaciência de quem veio apenas para cumprir uma tarefa desagradável. Ricardo vinha logo atrás, com uma pasta de couro na mão,
seu rosto com a mesma expressão de superioridade calculista de sempre. Lucas já estava lá, sentado em um canto do sofá, visivelmente desconfortável, o rosto pálido. O ar estava pesado, carregado de palavras não ditas e de um ressentimento que poderia ser cortado com uma faca. A cena para o último ato estava pronta. Então, mãe, vamos resolver isso logo. Onde estão as chaves? Espero que já tenha feito as malas, disse Ana, parando no meio da sala, as mãos na cintura. Ricardo abriu sua pasta sobre a mesa de centro, revelando documentos como se estivesse em uma reunião de negócios. Eu os observei em silêncio por um momento, deixando que a arrogância deles preenchesse o cômodo. Então, levantei-me e fui até a cozinha. Voltei com uma bandeja, com xícaras de café recém-passado. Primeiro, vamos tomar um café, eu disse, com uma calma que os surpreendeu. Servi a todos, inclusive a mim. Minhas mãos não tremiam. O pequeno ritual de normalidade em meio àquela guerra fria era minha primeira jogada. Depois de um gole de café, pousei a xícara no pires com um clique suave, o único som no silêncio que se instalara. Olhei para a minha filha, não com raiva ou tristeza, mas com uma clareza fria. Ana, comecei, minha voz firme e baixa. Nós não vamos resolver nada hoje. Pelo menos, não da forma que você espera. Porque há um pequeno detalhe que você e seu marido, na sua grande sabedoria financeira, não levaram em conta. Fiz uma pausa, garantindo que tinha a atenção total deles. Esta casa não é sua, Ana. Não completamente. E para todos os efeitos, você não pode me tirar daqui. Na verdade, ela nunca deveria ter sido sua para começo de conversa. A confusão no rosto dela foi instantânea, seguida por uma centelha de raiva. Ricardo riu, um som seco e desdenhoso. Do que a senhora está falando? A escritura está no nome da Ana. Tudo legalizado. Foi a minha deixa. Deslizei um envelope pardo pela mesa, na direção deles. Seu pai era um homem muito inteligente, Ana. E muito precavido. Ele me amava, mas ele também te conhecia. Ele conhecia sua ambição. Dentro do envelope estava o parecer do advogado. Uma parte substancial do dinheiro usado para comprar este terreno e iniciar a construção desta casa veio de uma herança que seu pai recebeu dos pais dele. Um dinheiro que era exclusivamente dele e que ele fez questão de manter separado do nosso patrimônio comum, pensando no futuro. A reviravolta principal veio em seguida. A carta que eu guardava na manga. Antes de morrer, quando já sabia que estava doente, seu pai e eu fizemos um acordo, um contrato particular, autenticado pelo doutor Mendes, aquele que está no documento que vocês estão lendo. A expressão de Ricardo mudou de desdém para interesse relutante. Nesse contrato, seu pai especificou que o investimento dele na casa, que foi a maior parte, seria convertido em usufruto vitalício para mim. Isso significa que esta casa seria meu lar até o dia da minha morte. A propriedade poderia ser sua no papel, mas o direito de usá-la seria meu. Ele queria garantir que eu nunca ficasse desamparada, especialmente por você. Isso é ridículo. Um contrato de gaveta não vale nada, esbravejou Ricardo, jogando os papéis na mesa. A escritura pública se sobrepõe a qualquer acordo particular. Legalmente, isso é desespero, é lixo. Ana concordou, o alívio voltando ao seu rosto. Ele tem razão, mãe. Isso não muda nada. Eles sorriram vitoriosos. Mas a minha jogada final ainda não tinha sido feita. Eu os deixei saborear sua falsa vitória por um instante. Olhei para Lucas, que assistia a tudo com os olhos arregalados, começando a entender. A verdadeira bomba ainda estava para ser detonada, e eu ia saborear cada segundo da explosão que se seguiria. Você tem razão, Ricardo. Um contrato particular pode ser contestado. Admiti, com uma tranquilidade que os aniquilou. É por isso que o contrato era apenas o plano B. O plano A foi o que seu pai fez com o dinheiro dele. Peguei outro maço de papéis do envelope. Seu pai não apenas usou o dinheiro dele, ele documentou cada centavo. Aqui estão os recibos. O pagamento do terreno, as notas fiscais do cimento, dos tijolos, da mão de obra. Tudo pago com a conta bancária exclusiva dele. O que este dossiê prova, e o parecer do Dr. Mendes confirma, é que mais de 60% do valor desta casa foi pago com fundos privados do seu pai, e a lei é clara sobre isso. Olhei diretamente nos olhos de Ana, a advogada. Isso me dá o direito de entrar na justiça e exigir não apenas o meu usufruto vitalício, mas também a minha parte na partilha de bens privados dele, algo que abri mão na época por sua causa. Seria um processo longo, feio, caro e, acima de tudo,
público. Imagine as manchetes, Ana. Advogada de sucesso tenta expulsar a própria mãe idosa da casa que o pai construiu para ela. Como isso soaria para seus clientes? Para o seu chefe? Para a sociedade? Você está disposta a arriscar sua carreira, seu nome, por ganância? O silêncio que se seguiu foi a minha vitória. Com um gesto final, empurrei as caixas que eu havia preparado na direção dela. Aqui, leve suas medalhas, seus troféus, suas memórias de infância. Já que elas não têm mais valor para você, não devem mais ocupar espaço na minha casa. Levantei-me, o meu corpo ereto, a minha dignidade restaurada. A casa fica. Eu fico. E você, Ana, está dispensada. Você e o seu marido podem ir embora. E, por favor, sintam-se à vontade para nunca mais voltar. A porta pela qual você entrou está aberta para você sair. O rosto de Ana era uma máscara de choque, humilhação e derrota. Ricardo, pela primeira vez, estava completamente sem palavras. A guerra havia acabado. E a vencedora, contra todas as probabilidades, era eu. Quando a porta da frente se fechou atrás deles, um silêncio diferente tomou conta da casa. Não era o silêncio pesado e opressor dos últimos dias, mas uma quietude leve, purificadora. Ana e Ricardo foram embora sem dizer uma palavra, deixando para trás as caixas de papelão no meio da sala, como monumentos de uma história que acabara de ser encerrada. Lucas, que permanecera calado durante todo o confronto, levantou-se e veio até mim. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, uma mistura de vergonha e admiração. "Me perdoe, mãe", ele sussurrou. "Eu deveria ter dito algo. Deveria ter te defendido." Eu apenas segurei sua mão. "Está tudo bem, meu filho. O importante é que você está aqui agora." Naquele momento, senti que nosso laço, que havia sido testado, estava sendo refeito, mais forte e mais honesto do que antes. Nos dias que se seguiram, a casa pareceu respirar novamente. A luz do sol parecia mais quente. O tic-tac do relógio voltou a ser um som reconfortante. Com a ajuda de Lucas, abri as janelas, arejei os cômodos e juntos levamos as caixas de Ana para a garagem, para fora da minha vista e do meu coração. Não sentia a necessidade de me livrar delas, apenas de colocá-las em seu devido lugar. O passado. Não havia mais espaço para a amargura dentro de mim. A vitória não me trouxe um desejo de vingança, mas uma imensa sensação de paz. Eu não havia lutado para puni-la, mas para me salvar, e eu tinha conseguido. Lentamente, comecei a resgatar a Helena que havia ficado adormecida por tanto tempo. Desenterrei meus velhos livros de botânica, as páginas amareladas cheirando a tempo e a sonhos esquecidos. Transformei um pequeno canto do quintal em uma estufa, onde passei a cultivar orquídeas raras, as mesmas que eu sonhava em estudar na juventude. Redescobri o prazer da minha própria companhia, de uma xícara de chá ao entardecer, de uma tarde inteira lendo sem interrupções. Percebi que por décadas minha identidade esteve atrelada a ser mãe. Agora, com o coração em paz, eu estava finalmente me tornando simplesmente Helena. E ela era uma mulher interessante, que eu estava adorando conhecer. Essa jornada dolorosa me ensinou a lição mais dura e mais valiosa sobre o amor. O amor verdadeiro, seja ele maternal, romântico ou fraterno, não pode exigir a nossa aniquilação. Amar alguém não significa apagar a si mesmo. Eu me entreguei tanto, me sacrifiquei de forma tão completa, que me tornei invisível, um dado adquirido. Foi preciso que o amor da minha filha se transformasse em crueldade para que eu pudesse, finalmente, enxergar o meu próprio valor. Tive que perder o afeto dela para reconquistar o meu autorrespeito. Foi uma troca terrível, mas no final das contas, libertadora. Às vezes, o amor mais importante é aquele que decidimos, finalmente, dar a nós mesmos. A minha história, no fundo, é um lembrete sobre a fragilidade da gratidão e a força inabalável da dignidade. É um alerta para a forma como, por vezes, a sociedade moderna, com seu foco implacável no progresso e no ganho material, descarta seus mais velhos, tratando a memória e a experiência como fardos obsoletos. Esquecemos que as raízes, mesmo quando não são vistas, são o que sustentam a árvore. E cada um de nós tem a responsabilidade de honrar nossa própria história, de proteger nossa própria dignidade, de nunca permitir que nossa luz seja apagada por aqueles que deveriam ser os primeiros a protegê-la. Hoje, enquanto o sol se põe, estou no meu jardim. Seguro nas mãos uma pequena orquídea que acabou de florescer, uma espécie que muitos diziam ser impossível de cultivar neste clima. Ela é delicada, mas resistente, linda,
mas cheia de força, assim como eu. Não sinto mais solidão, sinto plenitude. Não espero mais por visitas ou telefonemas. Estou em paz, inteira, vivendo por mim e para mim. E entendi, finalmente, a maior de todas as verdades, uma que eu gostaria de ter aprendido muito antes. Você não precisa se queimar para manter os outros aquecidos. Basta o seu próprio calor.